Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o Dini Bueno. Eu congrego na AD Sudoeste, um campo de Campinas. E eu tenho um convite muito especial a fazer a vocês. Estamos numa campanha de jejum e oração. O nome da campanha é Restaurando o Altar. Eu convido vocês a participar todo dia, das 8 às 9 horas da noite. E lá você vai ter uma palavra, oração, lá está sendo muito uma bênção nas nossas vidas, viu? E no final da campanha, com certeza, pelo sangue de Jesus, a vitória chegará. E hoje vamos abordar uma passagem bíblica chamada o joio e o trigo. Essa parábola Jesus contou é a segunda parábola que ele conta de sete do reino, né? E eu vou ler a parábola e depois nós vamos entender um pouco dela, né? E fica em Mateus 34 até 30, né? E a parábola do joio diz assim: outra parábola lhe expôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dela e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos, arranquemos o joio? Não, explicou ele, para que o separar o joio, não arrancais também o trigo, e deixe-os crescer junto à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai em feixes para que seja queimado, mas o trigo recolheis ao meu celeiro. Então essa palavra aborda o tempo da igreja, né? Os membros da igreja dos tempos de Jesus até hoje, né? Que não na igreja não tem só o trigo, tem um joio implantado. O inimigo plantou o joio. O campo que se fala é o mundo, né? O mundo e o semeador é Jesus. Então quer dizer o que? Jesus semeia a boa semente, mas o inimigo vai e escondido planta a semente do mal também, né? Que é o joio, né? E se a gente notar, o joio e o trigo são muito semelhantes. O único problema é que quando vai colher, o trigo tem a semente. E o joio é igualzinho ao trigo, mas não dá frutos, não dá semente, né? Então, mas a gente confunde, parece a mesma coisa. Então os discípulos entraram com ele no barco, né? E foram para outro lugar e perguntaram a ele: mestre, Rabi, me explica-nos essa parábola. E aí a palavra de Deus nos diz assim, continuando em Mateus 36 até 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus, né? E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, todos da igreja, né? E o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Então, o que acontece, né? Hoje, do jeito que está o mundo, a gente sabe que a igreja passa por coisas que
as pessoas fazendo coisa errada. Às vezes a gente só porque Deus fala que a gente não devemos julgar as pessoas, tentar por conta própria separar o joio do trigo. Por quê? É igual Jesus falava, porque a gente nunca sabe quem que é o joio e quem que é o trigo. Só Deus pode ter essa separação. Então, nós devemos conviver junto com o joio. Isso aí não tem como. Devemos orar para que Deus mande o Espírito Santo e dê um discernimento para nós também não cairmos em armadilha, né? Mas não devemos julgar o nosso próximo. Devemos conviver com ele. Aí a separação, isso acaba a Deus, né? Aí na consumação dos séculos, Deus irá separar o trigo, né? Levar para o seu reino, e o joio ele mandará os ceifeiros, que são seus anjos, tacar na fornalha de fogo, né? Então, irmãos, essa palavra fica aí para nós refletirmos e pensarmos bem se estamos sendo joio ou se estamos sendo trigo na igreja. E outra, se formos trigo, não devemos julgar um irmão, tirar uma conclusão própria, um preconceito, falar assim, não, aquele ali é joio, e aquele ali tá pregando uma palavra diferente, alguma coisa assim, porque nós não sabemos, nós não temos o conhecimento. Só aquele que tem onisciência pode revelar quem que é quem. Nem os servos que ele fala, os trabalhadores, ele não permitiu que retirasse. E quem somos nós para julgar o nosso irmão? Fica essa palavra para vocês, que vocês tenham uma bênção. E igual eu falei, participem, vão lá na nossa congregação, participem do nosso jejum e oração, a nossa campanha. Está sendo uma bênção lá. E vocês ficam com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos.